Olá, muito bom dia para você, meu amado, querido irmão e amigo. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Hoje, na nossa porção diária da palavra, estaremos lendo no Salmo 55, do verso 1 ao verso 5, também o 16 e 17. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Verso 16, 17, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém. Aqui está esse texto importante para nós, é um salmo de Davi, salmo didático, né? Então nós encontramos aqui algumas lições importantes para nós, quando estamos pensando sobre a oração e a nossa vida de oração. E aquilo que nós precisamos entender que na nossa dinâmica com Deus, a nossa conversa com Deus, em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus, e assim então nós temos a maravilha ou maravilhosa experiência da oração. Para muitas pessoas a oração é uma bobagem, para muitas pessoas que não creem na oração, não creem no poder da oração, não creem na resposta de Deus à oração, não creem nem em Deus, então não tem por que orar, acham que nós somos tolos e de repente estamos agindo sem qualquer compreensão, raciocínio, uma questão lógica, racional, mas a grande verdade é que a oração faz parte da fé. Nós nos apresentamos diante de Deus, cremos que o Senhor está ouvindo e ouve a nossa oração. Davi, ele então escreve esse texto e ele então retrata a sua angústia, o seu sofrimento, a sua tristeza, pela traição que ele estava experimentando, pela rebelião, provavelmente aqui estava envolvido a rebelião de Absalão, estava envolvido ali o sofrimento dele como rei, mas como pai, de poder ver o seu filho tentando tomar o poder e assim então afastá-lo do poder e poder assim assumir o controle da nação. Então nós vemos como que foi difícil aquele momento para ele, mas ao mesmo tempo nós temos também, provavelmente, a traição de Aitofel. O texto menciona um amigo íntimo, ele diz, ele já havia lutado, já havia alcançado grandes vitórias em batalhas, é um homem acostumado a isso, mas ele diz, se fosse um inimigo, se fosse alguém que ele pudesse lutar e confrontar, que ele pudesse combater, ele estaria tranquilo. Se fosse alguém que o odiasse, um inimigo de fato ali, ele também teria condição de enfrentá-lo, mas era um amigo, era alguém que estava próximo, alguém que caminhava com ele, um companheiro no dia a dia, e isso então trouxe uma tristeza para ele, e assim então um sentimento de decepção profundo por conta dessa realidade. E aí então nós temos o texto, ele pedindo ao Senhor, dá ouvido, Senhor, minha oração, atenta, escuta, não esconde o seu rosto da minha súplica. Então ele pede ao Senhor, ele estava confuso, ele estava entristecido, ele estava decepcionado, ele estava com sentimentos ali contraditórios naquele momento e precisava do cuidado, da ação de Deus sobre ele. Ele fala de terror e tremor, então de algo que estava o assombrando, o assustando, e no meio de tudo isso então, aqui nós encontramos no verso 16 e 17, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, aqui ele está declarando que diante de tudo quanto ele estava passando, ele tinha a compreensão e a convicção clara que o Senhor o salvaria, que o Senhor agiria em seu favor,
que o Senhor ouviria as suas queixas, as suas lamentações, e então ele, como aquele que foi separado por Deus para ser o rei de Israel, então ele tinha tranquilidade que o Senhor conduziria a sua vida e faria o melhor para ele. Então, somos convidados nesta manhã, da mesma forma como Davi, em meio às nossas lutas, dissabores, tristeza, em meio às questões que muitas vezes nós ficamos ressentidos, não é que nós ficamos magoados, que nós, na verdade, ficamos até rancorosos. Então precisamos pedir a Deus para ouvir a nossa oração, para que Ele mude, não é? Para que Ele venha com conforto, com alento, com socorro, e que Ele mude a nossa realidade. Assim, então, convite para mim e para você é esse nesta manhã. O Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, e é nele, e é diante dele, que nós precisamos lançar todas as nossas queixas, toda a nossa tristeza, toda a nossa lamentação. E assim, então, vamos fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos orar? Querido Deus, queremos agradecer por mais um dia e pela Tua misericórdia sobre nós. E agora, Deus, quando podemos ser confrontados com o exemplo do Teu servo Davi no passado, que na sua humanidade enfrentou situação tão complicada, adversa, Deus, mas ele confiou no Senhor. E ele lançou sobre o Senhor os seus problemas, as suas aflições, a sua tristeza, a sua decepção, a sua mágoa. Ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor o abençoasse, para que o Senhor o socorresse, para que o Senhor mudasse, ó Deus, ali a sua realidade. Assim também, ó Deus, nesse tempo nós passamos por tudo isso e pedimos ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que abençoe os teus filhos nesta manhã, Senhor, o teu povo espalhado, Deus, e muitas vezes com angústias profundas na alma, ó Deus, sem ter com quem falar, mas, ó Deus, nesta manhã pode abrir o coração diante do Senhor. Assim pedimos e clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Tenha um dia de paz.